Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje uma coisa muito importante aconteceu, nós finalmente pegamos o Forte do Cruzado, que é a estrutura central do terreno do Reino Perdido. Infelizmente eu estava dormindo quando isso aconteceu, então não tem vídeo mostrando isso acontecendo. Porque a gente não combinou uma hora específica para fazer, porque a gente tinha que organizar todas as baleias para elas poderem estarem disponíveis para poder pegar isso. E eles queriam fazer isso quanto antes para já começar a acumular esses pontos de honra para o reino. Mas eu vou usar o relatório. Eu pedi para minha baleia o relatório do ataque. E eu vou usar esse relatório para explicar para vocês qual foi a tática utilizada por nós para conseguir isso. Para que vocês entendam como que funciona. Então eu vou falar qual que era os desafios que a gente tinha que enfrentar para poder conseguir conquistar o Forte do Cruzado. E assim vocês vão entender o porquê que a gente usou determinada estratégia para poder chegar lá. Então aqui, olhando o relatório, a gente vai dar uma olhada nas habilidades que o nosso inimigo tinha. O Forte do Cruzado ele é protegido por 2 comandantes com habilidades muito fortes. E já é de conhecimento geral que dentro dele são 3 milhões de unidades T5. Então você precisa de uma força massiva para poder derrotar essas T5. E os comandantes, eles têm habilidades muito fortes. Então, é muito complicado. Tanto que o primeiro continente foi conseguir conquistar isso antes de ontem, se eu não me engano. O primeiro foi conquistado. Então, você precisa de ter uma equipe muito bem preparada para poder conseguir conquistar. E uma grande organização. Ninguém pode cometer erros. Porque qualquer erro pode desencadear uma reação em cadeia que vai acabar impedindo você de conquistar o seu Forte do Cruzado. Então, olhando aqui para essa primeira habilidade, que é uma habilidade passiva, onde ele invoca guardiões próximos ao forte. Ele vai invocar isso toda vez que a força da guarnição for reduzida a 30%. E esses guardiões vão atacar aleatoriamente. Não é que nem os guardiões, geralmente, que a gente tem perto dos santuários, em que você tem que atacar eles. Eles vão te atacar automaticamente e eles são extremamente fortes, esses guardiões. A segunda habilidade que a gente tem, essas habilidades elas são combinadas. Então, tipo, uma vai puxando a outra. A segunda habilidade é que quando esses guardiões estão ali spawnados, o dano do rally ao local sagrado reduz em 99%. Ou seja, enquanto tiver guardião, o rally não vai estar fazendo dano nenhum ao local sagrado. Então você tem que ter uma boa equipe para matar esses guardiões, porque senão você tá batendo no local sagrado e nada tá acontecendo. Como vocês podem ver aí, esses guardiões spawnados, você tem que matar eles o mais rápido possível, porque enquanto eles estiverem lá, o dano que você tá fazendo é praticamente nulo. A terceira habilidade que a gente tem, que se a hora que ele dá o dano tiver menos de 2 pessoas batendo no forte, o dano causado é aumentado em 100%. Ou seja, ele praticamente dobra a força dele e mata todo mundo, se tiver menos de 2 batendo ao mesmo tempo. E a primeira habilidade, e a mais letal de todas, é que ele vai jogar um ataque em círculo, como vocês podem ver aí no vídeo, com um dano massivo de 2.000, quando ele atinge a raiva de 3.000. Ele joga esse ataque em círculo, que é tão forte, mas tão forte, que nada sobrevive praticamente a esse ataque. Tirando o rally, tudo que tá em volta nessa área circular morre. E isso é só a habilidade do primário, se já não fosse difícil o suficiente. Então nós temos o comandante secundário depois. Que esse comandante ele vai ser praticamente um comandante para curar as tropas. Então ele vai aumentar o dano da habilidade em 15%, ou seja, aquela habilidade lá em círculo, ele tá dando mais 15% para aquela habilidade, para deixar como se fosse necessário isso, né? Mas aí ele vai ter a segunda habilidade, que se você não derrotar o forte em 360 segundos, ele praticamente volta a full. Ou seja, a vida dele fica full. Tem essa habilidade que 2% das unidades são curadas toda vez que ele usa a habilidade. E essa primeira habilidade aqui dele, em que ele vai causar também um fator massivo de dano ao alvo. Ou seja, é um comandante muito forte. E essas habilidades mais fortes são ativadas quando ele atinge 2.000 de raiva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é impedir ele de ativar essa habilidade. Como é que você
impede ele de ativar essa habilidade, silenciando ele. Então, por isso que a gente escolheu o Herman para ser o secundário. Quase todas as baleias, em algum lugar, se não estava em primário, estava em secundário. O Herman. Aqueles que tinham Eocid também. Para silenciar essa raiva. Ou seja, o Herman, ele tem essa primeira e essa última habilidade que reduz a raiva do inimigo para impedir que ele chegue nesses 2.000 de raiva. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Uma outra coisa foi impedir que as pessoas ficassem nesse círculo. Então, a gente desenhou esse mapa aqui para as pessoas de como elas deveriam estar posicionadas. Ou seja, nessa área vermelha, não era para ninguém estar, porque é onde vai acontecer aquele ataque em círculo. Ou seja, todo mundo que está dentro desse círculo vermelho vai morrer toda vez que ele ativar aquela habilidade. Então, não adianta as pessoas ficarem nesse círculo vermelho. Nessa parte verde é mais ou menos onde os guardiões spawnam. Então, as pessoas responsáveis por matar os guardiões deveriam ficar nessa área verde. E assim que os guardiões aparecessem, as pessoas deveriam atacar diretamente os guardiões. E na área azul ficaria a cavalaria para reforçar o rally em tempo constante. Vocês podem dar uma olhada aqui no relatório. Que as pessoas reforçaram o rally o tempo todo. Mesmo com T4, a gente só tava com o Propin de T5 na nossa aliança, então o pessoal reforçou com T4 mesmo. Tiveram até algumas T3 ali. Mas o importante é manter sempre o rally full, pra ele estar sempre no auge da força dele, batendo o forte. Vários rallies simultâneos, então a gente tava com 5 alianças, pra falar a verdade, encostadas no templo. Mas como a gente não conseguiu sincronizar todas as baleias, a gente só tinha 4 baleias batendo. Uma chegou de última hora e foi o que salvou o dia. A gente precisou de 3 tentativas para poder pegar, a gente pegou na terceira. Depois das 2 primeiras, uma baleia teve que ir embora porque tinha uma reunião. Então, foi muito difícil esse trabalho de coordenação. Mas no fim, conseguimos pegar o forte. A imagem de como ficou a organização, né? Ou seja, dá pra ver aqui o halo em volta do forte sem ninguém. As pessoas, mas em cada canto, para poder matar os guardiões. E o reforço. Então, precisou de muita gente. Necessário muita gente. Não teve mortes para poder pegar isso. Ficou para nossa aliança principal, né? O forte. E agora a gente já tá na fase de reconstrução. Na primeira fase de reconstrução da Fortaleza do Cruzado. Como vocês podem ver aqui, que agora essa parte aqui que estava bloqueada ficou desbloqueada pra gente. Então, a gente pode doar recursos para poder reconstruir em cada fase. Aqui tem a explicação, né? Que você tá reconstruindo para restaurar a antiga glória. Cada estágio que você passa, você vai ganhar uma habilidade. A que a gente mais quer é essa do estágio 2, né? Que a sua capacidade hospitalar dobra. Né? Quando sair o vídeo do Escolhendo a Civilização, vocês vão se lembrar o porquê que essa capacidade hospitalar é tão importante. Quando completar o terceiro estágio, a gente unifica o território e aí sim fica supimpa para poder lutar, né? Porque cor unificada, tudo unificado. Que daí você consegue lutar em todas as frentes, né? Você não precisa ficar nesse pular de uma aliança para outra para poder lutar. Você vai eu espero pelo menos que a gente consiga lutar sem ter que ficar, porque toda vez que acontece alguma coisa, tipo esses eventos em que a gente tem que escolher que a gente tem que destruir alguma coisa, eu tenho que remover metade dos membros para poder colocar as baleias dentro da aliança, para que elas consigam atacar um alvo. Então, poder ter essa mobilidade sem precisar poder a própria aliança usar a própria tecnologia, por exemplo. Se a gente precisa ajudar uma aliança um pouco mais fraca em tecnologia. Poder usar a própria tecnologia da minha aliança para poder auxiliar essa outra aliança vai ser muito interessante. É algo que eu tô ansiosa para poder descobrir como é que vai realmente funcionar, né? Porque por enquanto são só especulações, a gente só espera para ver como é que vai ser, né? Espero que tenha sido esclarecedor esse vídeo de como derrotar o forte. E mais pra frente a gente vai fazendo mais vídeos conforme a saga for avançando. Beijinhos!